Bem, vamos dar início ao nosso evento Masterclass Direito Direto, em sua segunda edição. Hoje deixamos de ir ao ar ao vivo pelo canal do YouTube e pela página, pelo grupo Eventos do Universo Jurídico do Facebook. Subiremos o vídeo mais tarde, após a edição. Estará disponível nesses canais para os colegas que eventualmente não puderam participar deste evento de hoje. Inicialmente, quero agradecer às editoras Novo Século, a editora Postigo, a editora Rumo Legal e a editora Mizuno, parceiras desse projeto, do projeto Estudando o Direito, que é idealizador desse evento. Quero saudar a nossa palestrante, a doutora Carolina Hirata, os colegas do Centro Acadêmico Professor Fernando Capês, do Centro Acadêmico Professor Alberto Mesquita de Camargo e da Associação UASA, União da Associação da Advocacia Santamarense, e também da editora Mizuno, parceira de primeira hora desse projeto, que nos apoia nesta edição. Enfim, quero saudar os colegas das diversas universidades aqui minimamente representadas. Eu não sei se todos já acessaram a aula, mas aos poucos vão entrando, e eu peço ao Bruno, nosso assistente técnico, que atente para a sala de espera para liberar imediatamente as pessoas assim que ingressarem. Obrigado, Bruno. Em particular, hoje, além dos colegas da Universidade de São Paulo, pude registrar inscrições da Universidade Cândido Mendes de Ipanema e muitos alunos de curso de pós-graduação de diversas localidades do país. Não sei se já acessaram a sala de aula. Deixa eu ver o que mais. Sejam todos, então, bem-vindos. E, nesse momento, eu passo a palavra. Veja, por gentileza, libere, por favor, o microfone do Jefferson, do Centro Acadêmico Fernando Capês, para que ele faça a saudação, se ele quiser fazer o uso da palavra. Jefferson. Boa noite. Estão me ouvindo, Wander? Perfeitamente. Tá ouvindo? Boa noite, pessoal. Sou o Jefferson Rodrigues, atual diretor de comunicação do Centro Acadêmico de Direito, professor Fernando Capês, na Universidade 9 de Julho. E falando em nome do Centro Acadêmico, estamos agradecidos e felizes de ser um dos apoiadores do evento, Wander. Acreditamos que, por meio desses eventos acadêmicos, a gente possa aprimorar o nível intelectual dos nossos alunos, na qual a gente representamos fora e dentro da universidade. Gostaria de agradecer também a presença da palestrante do dia. Será um tema muito importante para que os alunos possam compreender o Ministério Público e como funciona. E passo a palavra agora para o Wander. Bruno, por gentileza, peço verificar se tem alguém presente do acadêmico da Universidade de São Paulo. Eu peço que, se estiver presente, se manifeste para fazer o uso da palavra, pelo chat mesmo. Está ligado, mute, por favor, Bruno. Bom, na ausência... O projeto Estudando Direito, trabalho voluntário de iniciativa do então 6º ano, turma C da Universidade 9 de Julho do Campus Santo Amaro, iniciou-se através da formação do grupo Eventos do Universo Jurídico, formado por acadêmicos de diversos campos de diversas universidades de São Paulo. Nesse grupo, compartilhamos apenas informações tais como seminários, colóquios, palestras, debates, lançamentos de livros e agora, com a pandemia do coronavírus, as lives e webinários que se tornaram uma verdadeira febre. Aos participantes, sorteios semanais e a oportunidade de ganhar livros através do concurso Pergunta da Semana. E aos colegas que estão na aula que ainda não fazem parte do grupo Eventos do Universo Jurídico, lá no link na bio do meu Instagram, tem como fazer a sua inscrição. Temporariamente, os sorteios estão suspensos, mas eles deverão retornar em breve, regularmente aos sábados, juntamente com o concurso Pergunta da Semana, que também premia os vencedores com livros.
Pois o projeto Estudando Direito, que nasceu, dentre outras, com a finalidade de desenvolver ações capazes de agregar valor à nossa formação acadêmica, fazer bom uso das redes sociais, estimular a leitura, contribuir, ainda que por via transversa, com a redução assustadores índices da evasão acadêmica, venceu a barreira de um ano e tornou-se mais ambicioso. Uniu-se inicialmente ao Centro Acadêmico Professor Fernando Capês, trazendo para os acadêmicos de São Paulo e agora do Brasil o primeiro Masterclass Direito Direto. Foram uma série de 9 aulas com grandes expoentes do direito brasileiro. Uma oportunidade ímpar de beber o direito, o que jorra cristalino por uma de suas fontes, a doutrina. Agora, em sua segunda edição, abertura do primeiro semestre letivo de 2021, nós do projeto Estudando Direito e nossos parceiros já nominados, e agora também com a parceria do Centro Acadêmico da Universidade de São Judas, né? Alberto Mesquita Camargo, esperamos que todos os colegas tenham esta noite uma grande experiência de aprendizado, que seja uma experiência incrível. Por favor. Muito bem. A profissão de advogado foi constitucionalizada na Carta Magna de 1988, reconhecendo o legislador a sua indispensabilidade à administração da justiça. Nos diz lá a Constituição Cidadã, na seção 3 da Advocacia. Redação esta dada pela Emenda Constitucional número 80 de 2014. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Sem juridiquês, e traduzindo para o nosso bom e velho português, sem advogado não se faz justiça. Se por um lado a nossa Constituição foi tão zelosa nesse particular, vos digo ainda que em tom de clichê, que sem professor não se faz advogado. Com essa convicção, nós do projeto Estudando Direito, em conjunto com os centros acadêmicos e demais apoiadores, decidimos reservar os minutos iniciais dos nossos eventos para render homenagens àqueles que se esmeram diuturnamente na árdua missão de nos transformar em seres melhores do que aqueles que ingressaram na universidade. Peço, por favor, ao Bruno que verifique se a nossa homenageada de hoje já está em sala. Professor, já? Notadamente, aqueles que de destacada atuação no exercício da docência, quer pela produção de livros e artigos, quer por outras atividades extra jornada letiva, mas que nos enriquecem grandemente com exemplos e ações. O fazemos conferindo um singelo, mas sincero certificado de honra ao mérito. A laureada desta noite é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e exerce o magistério na universidade, brilhantemente exerce, diga-se de passagem, o magistério na Universidade 9 de Julho, Uninove, lecionando as disciplinas de Direito Civil e Direito Processual Civil. É advogada, consultora civilista, professora universitária e mãe. Não sei como consegue desempenhar tão bem todas essas funções. Talvez ela seja mãe o tempo inteiro, isso explicaria. Antes de passar a palestra, a palavra à nossa palestrante, desculpe, eu já estou pulando aqui. Recebam, meus amigos, meus colegas, a homenageada desta noite, a professora Egli Pascoal. Libere, por favor, o microfone da nossa professora, da nossa homenageada de hoje, enquanto eu exibo o certificado que ela receberá no seu dispositivo. Estou me atrapalhando um pouco aqui, mas já eu me localizo. Você precisa liberar o meu acesso, por favor, para eu poder compartilhar a tela. Eu vou exibir o certificado dela aqui na tela, para que todos possam ver. Depois ela vai receber o dispositivo eletrônico. Sim.
certificado. Se uma reunião presencial, provavelmente seria uma placa de prata. Mas a adaptação que fazemos para esse tempo, para esses novos tempos, para esse novo normal, esse é o certificado que será conferido nesse momento. A professora Egli Secone Borges Rossi Pascoal. Bruno, eu peço por gentileza que libere o microfone da nossa homenageada de hoje para que ela possa fazer a sua saudação. Prezado, estão me ouvindo? Oi, professora, estou ouvindo perfeitamente. Que prazer revê-lo, Wander, depois de um semestre inteiro passado juntos. Primeiramente, eu quero agradecer aí a deferência, o carinho, o magistério é algo que faz parte da minha vida, e você fez uma leitura muito interessante, que eu nunca tive essa leitura de aluno, que eu sou mãe em tempo integral, porque eu tenho os meus alunos como filhos mesmo, sabe, Wander? E eu gosto de começar, inclusive, dar os primeiros passos para eles, né? Eu só vou te corrigir numa coisa, que eu não estou mais na Uninove, tá? Encerrei minha jornada na Uninove no semestre passado, mas agora sigo para novas jornadas. Mas isso depois nós conversaremos em outro momento. Eu quero, nesse momento aqui, agradecer imensamente esse carinho, né? Porque uma homenagem para nós professores é algo tão especial. E para mim o magistério é algo especial. É uma missão que eu tomei na minha vida e eu faço com muito prazer, né? O semestre passado nós tivemos a oportunidade de, ao final do semestre, na última aula lá, né? Só foi você lá comigo, naquela aula online, e nós tivemos a oportunidade de trocar ideias, de conversarmos, e nós precisamos de mais alunos como você. Essa sua iniciativa desse projeto, levando o direito a mais pessoas, né? A mais alunos, a mais profissionais do direito, é algo muito importante. Eu quero dizer que, para mim, é uma honra ímpar estar aqui recebendo essa homenagem, e agradeço de coração aí você ter se lembrado de mim num momento tão especial como esse, e especialmente nesse momento de pandemia. E eu estou no magistério já há quase 23 anos, né? Eu me formei e já entrei no magistério porque era algo que sempre queimava o meu coração de poder ensinar. E pretendo continuar ensinando enquanto Deus me der sabedoria, me der forças. É o que eu tenho de desejo realmente. E isso que você traz aqui, esses outros colegas, os professores, os palestrantes que virão hoje, certamente devem ter esse desejo, por isso que estão aqui participando deste projeto. Muito obrigada, viu, Wander? Agora estou te ouvindo. Usando um outro microfone. Por sorte, tem vários dispositivos aqui. O titular deu alguma pane, enquanto a nossa palestrante estiver falando, eu tento resolver. Mas, professora, não poderia ser diferente, e até quebrando o protocolo, para que a professora tenha certeza que a homenagem é sincera, eu não estou mais precisando de nota. Eu sei que línguas maledicentes podem dizer o Wander faz qualquer coisa por nota, e não é. O semestre já se foi. Agradecemos muito, professora, por tudo até aqui. A homenagem é muito mais justa. Muito obrigado mesmo pela sua presença, por isso que faz no exercício da docência. Esse é o nosso conhecimento sincero. Obrigada, e sucesso aí para o curso. Bom, agora me só com um pouco de eco, né? Vou desligar esse retorno, que talvez melhore o eco. Estão me ouvindo, Bruno? Talvez agora diminua o eco, não? Diminuiu? Ok, resolvido. Bem, peço desculpas. Em vista dos problemas que tivemos ontem, esse foi o menor. Antes de passar a palavra da nossa palestrante, vou falar sobre a dinâmica do evento para aqueles que estão participando pela primeira vez. Neste momento, abro as inscrições para eventuais perguntas. Os colegas, conforme no roteiro, viram que as inscrições para perguntas são exclusivamente pelo e-mail eventosdouniversojurídico@gmail.com. Lá no assunto, coloque MP
E no corpo do e-mail, o nome, a universidade de onde fala e o curso que está fazendo, se é pós-graduação, se é sexto semestre, para que eu possa anunciar, e será dada a palavra no escrito para a pergunta direta ao nosso palestrante. Esse é um dos diferenciais do nosso projeto. Também peço ao Bruno que disponibilize no chat a lista de presença, para que os colegas possam assinar. Peço aos colegas muita atenção para escrever as iniciais maiúsculas e as demais em minúsculo, porque a partir dessa lista nós vamos fazer o sorteio e também a emissão do certificado de comparecimento a este evento. Bruno, por favor, disponibilize no chat o link para a assinatura da lista de presença. E, feitas essas considerações, então, e aberta as perguntas. Isso é muito legal para um garoto. Poxa, isso eu não esqueci. O que apareceu isso aqui? Procuradora do Trabalho na belíssima cidade de Campinas, especialista em Direito Constitucional e em Processo Civil pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas, mestre em Direito pela Unimep, autora de livros e artigos jurídicos, professora do GRAN Cursos Online, Promages, e professora convidada de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, doutores e doutoras, saúde e com o coração repleto de gratidão, duas boas-vindas para a nossa palestrante desta noite, doutora Carolina Hirata, agradecendo novamente por vir aqui nesta noite, com um tema tão palpitante como faz. Somos todos ouvidos. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Por favor, Bruno, libere o microfone para a nossa palestrante e mute o microfone dos demais, que tem colega com o microfone aberto aí, que eu estou vendo, que está, inclusive, sobrepondo a minha imagem. Primeiro, libere o microfone da nossa palestrante. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo? Eu estou sem retorno aqui, só um momento. Estão me ouvindo? Está falando já, liberado o microfone? Tá? Eu estou com o microfone aberto. Não sei se estão me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, por favor, coloquem no chat. Sim? Estão me ouvindo, né? Agora estou ouvindo perfeitamente. Certo. Bom, pessoal, então, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite pelo Wander, né? Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que, na verdade, estou iniciando agora a minha trilha na graduação. Eu comecei dando aula já em curso preparatório para concurso público, e assim eu me mantive, né? E eu dou aula em curso preparatório para concurso público, notadamente para curso do concurso do Ministério Público do Trabalho, que, afinal de contas, eu sou procuradora do trabalho desde o ano de 2009. E, então, para mim é uma novidade estar aqui com vocês na graduação. Eu realmente, sim, percebo aí que é um tanto quanto diferente, né, dar aula para graduação e para curso preparatório, para pós-graduação, enfim. Eu inicio agora esse semestre na graduação também, uma universidade aqui do interior do estado de São Paulo. Então, assim, eu costumo ser bastante acelerada, tá? Eu costumo falar bem rápido, falar muito, e aí, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar, é só me puxar aí pelo chat, tá? Porque às vezes a professora fala demais, fala muito acelerado, porque eu sou realmente muito agitada enquanto pessoa, aí isso acaba refletindo aí nas aulas, né? Eu não paro de falar um minuto, tá? Bom, por que eu quero falar para vocês assim, a respeito de Ministério Público, né? Porque, basicamente, quando eu concluí a minha graduação, eu praticamente não sabia o que era o Ministério Público, eu confesso para vocês que eu não sabia, tá? Eu me formei no ano de 2005, e quando eu concluí a graduação, nos 2 últimos anos da minha graduação, eu comecei a dar um direcionamento para concurso público. E, na ocasião, eu queria ser juíza de direito. Só que
Em 2005 veio a emenda constitucional, aliás, em 2004 veio a emenda constitucional 45 e impôs aí 3 anos de atividade jurídica, e eu evidentemente não tinha, né? E aí eu redirecionei os meus estudos para advocacia pública e fui aprovada em alguns concursos de procuradorias do Estado e acabei assumindo na Procuradoria do Estado de Goiás. Mas eu confesso que eu sempre tive dúvida acerca do que seria o Ministério Público, até que, de fato, eu passei a estudar para o concurso do Ministério Público e para o concurso do Ministério Público do Trabalho. Então, pessoal, eu acho que na graduação nem sempre isso fica muito claro para a gente, o que é o Ministério Público brasileiro, né? Em que consiste essa instituição? Eu quero que vocês, se possível, aí coloquem no chat o que vocês lembram quando vocês veem de Ministério Público, qual que é o conceito que vocês têm de Ministério Público na cabeça, tá? Qual que é a figura que vem para vocês do Ministério Público, quando eu falo em Ministério Público? Alguém aí se arrisca? Um órgão ativo, tá? O que mais? O que o Ministério Público faz? Alguém mais aí se arrisca? Quanto a um conceito de Ministério Público, gente? Custos legis. Custos legis, sim, é uma boa noção de Ministério Público. Defensor dos direitos coletivos, de relevância social, muito boa, Elisângela. Investigação das provas, tá. Defende ordem jurídica. Eu confesso que vocês estão com um bom conceito aí de Ministério Público. Eu confesso para vocês, é uma instituição que tem como responsabilidade a manutenção da ordem jurídica no Estado e a fiscalização do poder público em várias esferas. Sim, vocês deram para mim aí conceitos parciais muito bons de Ministério Público, noções muito boas de Ministério Público, mas eu quero aí falar para vocês o seguinte, tá? O conceito de Ministério Público, pessoal, é um conceito muito simples. Por quê? Porque ele é um conceito de envergadura constitucional. Ele está lá no artigo 127 da Constituição da República. Se você fizer a gentileza para a professora, abra o artigo 127 da Constituição da República. E aí vocês vão ver o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esse é o conceito que vocês têm que guardar de Ministério Público, que é o conceito constitucional. E ele é um conceito, pessoal, que é o conceito, em razão da envergadura, né, da sede, ele é um conceito aí que é utilizado por toda a doutrina, por toda a jurisprudência, e que, portanto, vocês também podem adotar. Agora, eu concordo com vocês que esse conceito, embora ele seja pomposo, ele dá para a gente uma ideia meio restrita do que seja o Ministério Público, pelo menos não dá uma ideia tão concreta, uma ideia assim tão precisa. E é por isso que eu costumo trabalhar com os meus alunos o conceito de Ministério Público, o conceito constitucional, mas eu gosto de decompor esse conceito constitucional. E aí, a gente começa, então, a tratar do conceito de Ministério Público, mas esmiuçando esse conceito. Antes de mais nada, pessoal, o artigo 127 da Constituição da República, ele tem nítida inspiração no artigo 1º da Lei Complementar 40 de 81, a primeira lei orgânica nacional do Ministério Público. Na verdade, ele reproduz o artigo 1º da Lei Complementar 40 de 81. Essa lei ela foi revogada, tá? Mas, de toda sorte, ela influenciou a redação do artigo 127 da Constituição da República. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, a Constituição, de modo proposital e acertado, fala o seguinte: o Ministério Público Bom, pessoal,
O Ministério Público é uma única instituição. O Ministério Público é uma instituição nacional, tá? Isso não significa, contudo, que o Ministério Público ele não tenha ramos autônomos. Muito pelo contrário, tá? O Ministério Público é uma única instituição, mas abrange pelo menos duas grandes ramificações: o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. No entanto, a instituição ela é única, tá? A divisão em ramos autônomos pode induzir a falsa conclusão de que existem vários ministérios públicos no Brasil. Não, existe uma única instituição, o Ministério Público Brasileiro, ok? Bom, o Ministério Público é uma instituição. O que significa isso? O fato de o Constituinte identificar o Ministério Público como uma instituição, nós podemos dizer que o Ministério Público é um órgão estatal. Um órgão estatal com garantias de poder. Mas o Ministério Público, pessoal, não é um quarto poder. E essa discussão quanto ao Ministério Público ser ou não um quarto poder já se encontra superada, tá? O Ministério Público, portanto, é um órgão autônomo e cujos membros possuem garantias próprias de membros dos poderes do Estado. Agora, atenção, embora seja uma instituição autônoma, o Ministério Público não possui personalidade jurídica própria. Ele integra, portanto, a pessoa jurídica de direito público a qual ela se vincula. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é um ramo do Ministério Público da União. E como ramo do Ministério Público da União, integra, portanto, a União. O MPT, ou mesmo o MPU, não possui personalidade jurídica própria. Olha, pessoal, é bem recorrente, tá? Eu que trabalho aí com a preparação de candidatos para concurso público, que você veja muitos bons candidatos excelentes, mas que na hora de fazer a qualificação do Ministério Público do Trabalho em uma peça de ação civil pública, coloca Ministério Público, pessoa jurídica de direito público. Ora, se você comete um erro básico como esse, logo no início, logo na qualificação das partes, fica muito difícil você ser aprovado numa etapa de um concurso do Ministério Público do Trabalho. Eu, enquanto examinadora, iria exigir que a peça, né, subsequente que viria sendo formulada, que ela fosse perfeita, porque se tivesse mais um erro, não daria para aprovar um candidato que entende que Ministério Público não é órgão e possui personalidade jurídica. É um erro, portanto, muito básico. Então, tenha atenção, o Ministério Público é uma instituição, é um órgão estatal, não detém personalidade jurídica. Mas, pessoal, não significa que, por não ser detentor de personalidade jurídica, ele não possui capacidade processual. Obviamente que ele possui capacidade processual, tanto que ele atua como fiscal da ordem jurídica, como custos iuris. E aí vocês me perdoem novamente, eu vou falar para vocês de algo que também se erra e é básico, tá? E eu fico arrepiada quando eu vejo esse erro, porque realmente para mim é tenebroso. É escrever custos com 2 U's, tá? Então é custos com O. Custos iuris, tá? Se você escreve também em uma prova discursiva, custos com U, você tem que ser muito bom no restante para você convencer o examinador que você merece ser aprovado. Tá da mesma cor, a gente vai economizar. Eu acho que tem alguém aí que está com o microfone aberto. Tá? Bom, pessoal, além da capacidade processual, o Ministério Público detém também o quê? Detém capacidade postulatória, né? Então, tem a representação aí em juízo. Bem, vamos prosseguir no nosso conceito constitucional. O Ministério Público é instituição
permanente. O que eu quero dizer com permanente? Quer dizer, pessoal, que a instituição Ministério Público não pode ser abolida pelo poder constituinte derivado ou reformador. Como assim, professora? Como assim? Gente, cuida-se de uma cláusula pétrea heterotópica. Não está no rol do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República. Mas não significa que não seja cláusula pétrea. É cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea heterotópica. A instituição em si. E por quê, pessoal? Porque o Ministério Público guarda uma referibilidade com a efetivação dos direitos fundamentais. O Ministério Público é uma garantia institucional. E quando eu falo uma garantia institucional, eu estou querendo dizer, é uma instituição responsável pela efetivação dos direitos fundamentais. Ok? Bom, o que acontece, pessoal? A Constituição de 88 é um marco relevantíssimo na transformação do perfil do Ministério Público, né? Foi com a Constituição de 88 que o Ministério Público se desvinculou aí do Poder Executivo e passa, então, a defesa de interesses sociais, né? A interesse público primário e, portanto, uma garantia institucional de efetividade dos direitos fundamentais. Vocês já devem ter ouvido a seguinte expressão: ainda há juízes em Berlim. Vocês já ouviram isso? Essa expressão? Eu vou contar para vocês agora uma historinha, tá? Para eu chegar aí, justificar com vocês a essencialidade e a permanência do Ministério Público. Olha, o que acontece? Essa é uma história, né, que você tinha um imperador austro-húngaro que queria expandir o seu castelo, tá? E ele queria expandir o seu castelo, mas ele tinha um problema. Tinha um moinho, tá, que tampava lá a vista do seu castelo, e se ele expandisse aquele castelo, ele ia perder a vista por causa do moinho. E aí, então, ele chegou para o dono do moinho, para o moleiro, e falou o seguinte: olha, eu quero comprar o seu moinho. E aí o moleiro falou o seguinte: eu não vou vender, esse moinho não está à venda, porque foi aqui que cresceram os meus pais, que eu cresci, que cresceram os meus filhos, é algo da minha família. E aí o imperador vira para o moleiro e fala o seguinte: olha, por que você resiste? Você sabe que eu sou o imperador. Se eu quiser, eu simplesmente mando derrubar esse moinho. E você não tem nada para fazer. E aí o moleiro fala o seguinte: ainda existem juízes em Berlim. E essa frase, gente, virou um símbolo da resistência contra atos arbitrários do Estado, tá? Modernamente, a doutrina adaptou essa frase para ainda existem promotores em Berlim. Por quê, pessoal? E agora já entrando no Ministério Público como função essencial à jurisdição. Por quê? O poder judiciário, ele é inerte. E você precisa de uma instituição, então, que, suprindo as faltas e as deficiências e até mesmo a inércia dos titulares do direito, uma instituição, então, que seja encarregada de provocar o Poder Judiciário para efetivar os direitos fundamentais. E qual é essa instituição? É o Ministério Público. E olha, o Ministério Público brasileiro, ele é um sucesso no mundo. Tá? Ele é um sucesso. O doutrinador Ferrajoli, que estuda perfis de Ministério Público no mundo, ele coloca o seguinte: o Ministério Público brasileiro é um exemplo de instituição autônoma, encarregada da defesa dos direitos fundamentais. É essencial a função jurisdicional do Estado, porque, de fato, se ativa de modo autônomo, de modo independente na efetivação dos direitos fundamentais. E o Ferrajoli coloca
coloca essa função ministerial de provocação, de efetivação dos direitos fundamentais como um princípio típico quando a gente se refere modernamente ao Ministério Público, que é o princípio da acionabilidade, tá? Princípio da acionabilidade. Eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas vamos lá, vamos prosseguir aí no conceito de Ministério Público. Ministério Público, pessoal, é essencial à função jurisdicional do Estado. E aí, nesse ponto, eu costumo dizer o seguinte: o Constituinte disse mais e disse menos do que deveria. Por que o Constituinte disse mais? Quando a gente faz uma leitura prestada da Constituição e vê lá que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, qual que é a impressão que a gente tem? A gente tem simplesmente a impressão de que o Ministério Público deve oficiar em todas as demandas que tramitam perante o Poder Judiciário, em que, evidentemente, se identifique uma pretensão, né, uma alegação de violação de direito. Querem um exemplo? Eu, Carolina, enquanto cidadã, vendo o meu carro para a Dona Maria. A Dona Maria simplesmente me dá o cano, não me paga, tá? Bom, nesse caso eu entro com uma ação em face da Dona Maria. O Ministério Público vai atuar nesse processo, gente? O que vocês acham? Vai atuar nesse processo? Carolina versus Dona Maria, entre iguais? Não, João, tá certíssimo. O Ministério Público não vai atuar nesse caso. Por quê, pessoal? Existe algum interesse que legitime a intervenção do Ministério Público? Não há. E quais são esses interesses, então, que legitimam a atuação do Ministério Público? E quando eu falo em legitimar a atuação do Ministério Público, é como órgão agente ou como órgão interveniente. Quais são esses interesses? Olha, eu costumo dizer para os meus alunos que são 3 fatores causais que legitimam a atuação do Ministério Público. O primeiro, a qualidade da parte. Então, demanda que envolva, por exemplo, o interesse de incapaz. Tá? Segundo, natureza do bem jurídico discutido no processo. Trazendo aqui para a minha área, tá? Que é a área trabalhista, uma causa que verse, por exemplo, acidente de trabalho com morte em razão do descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. Terceiro fator legitimante, repercussão social da lesão. Então, uma ação civil pública, tá? Com, sei lá, 1.000 beneficiários, 500, 100, repercussão social da lesão. A propósito, no caso de ação civil pública, né? O artigo 5º, parágrafo 1º da LSCP, da Lei 7347 de 85, já impõe aí a obrigatoriedade de participação do Ministério Público do Trabalho. Precisa preencher as 3 etapas para ele atuar? Não, João, é um dos fatores legitimantes, tá? Então, ou interesse de incapaz, ou natureza do bem jurídico ofendido, ou repercussão social da lesão. Não precisa ter os 3, ok? Mas são nesses 3 casos, nessas 3 hipóteses que são alternativas entre si, que aí sim nós temos a legitimação do Ministério Público para atuar, seja como órgão agente, seja como órgão interveniente, ok? Então, quando a gente faz uma leitura apressada, a gente pensa, nossa, então quer dizer que o MP atua em todas as causas que tramitam perante o Poder Judiciário? Não, não é isso. Tem que ter a presença de um fator legitimante, ok? Um desses 3 que eu coloquei para vocês. Bom, pessoal, mas o legislador também disse menos. Porque quando a gente pensa que o Ministério Público atua perante o Poder Judiciário, pode transparecer também uma leitura apressada que o Ministério Público atua única e exclusivamente perante o Poder Judiciário. Só que não, tá? Só que não. O Ministério Público tem uma relevante atribuição extrajudicial. Por exemplo, um instrumento, inclusive, constitucionalizado, artigo 129, inciso 3º da Constituição da República, o inquérito civil. Tá? Então, nós temos uma relevante atribuição
extrajudicial. Atribuição extrajudicial essa que é considerada como preponderante e também como preferencial à atuação judicial ou demandista, tá? Hoje, no Ministério Público Brasileiro, nós temos dois modelos de atuação, duas grandes veias, o modelo resolutivo e o modelo demandista. O modelo demandista é aquele no qual você transfere a resolução do litígio para o Poder Judiciário. E o modelo resolutivo é aquele no qual o próprio membro do Ministério Público protagoniza a tutela, protagoniza a solução daquele conflito de interesses cuja tutela lhe caiba, tá? Então, pessoal, essa atuação resolutiva, que pode ser judicial também, mas que preferencialmente é extrajudicial, ela é estimulada, por exemplo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, recomendação 54 do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, professor, então o que a senhora disse até agora foi que o Constituinte fez uma salada e não falou nada de concreto. Olha, não é bem assim. O Constituinte falou algo de concreto e algo de preciso. Por que o Ministério Público, então, pessoal, é essencial à função jurisdicional do Estado? Duas perspectivas. Uma perspectiva criminal, penal, e a outra não penal, civil, em sentido lato. Bom, perspectiva criminal. Sobre uma perspectiva criminal, o Ministério Público, ele exerce parcela do jus puniendi estatal. E o jus puniendi estatal, gente, é expressão de soberania do Estado. Quais são as fases do jus puniendi estatal? Você faz a lei, você executa, você aplica, aliás, você faz a lei, você acusa, você aplica e você executa. São 4 momentos. 4 momentos. Aonde o Ministério Público está? O Ministério Público está justamente na acusação. Por quê? O Ministério Público é titular privativo da ação penal pública, artigo 129, inciso 1º da Constituição da República. Então, o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado? Sem dúvida. Sem o MP não tem órgão acusador, não tem jus puniendi estatal. Tá? Então, é essencial nessa medida. Perspectiva criminal. Perspectiva civil, não criminal. Ministério Público provoca o Poder Judiciário para a efetividade dos direitos fundamentais. E aí, nós vamos lá para o princípio da acionabilidade, para aquilo que eu coloquei para vocês. Ainda existem promotores em Berlim. Ok, pessoal? Vamos aí prosseguir. O Ministério Público, ele é encarregado ainda da defesa da ordem jurídica. Pessoal, quando a gente pensa em defesa da ordem jurídica, eu não quero dizer aqui defesa da lei, mas como defesa da ordem jurídica como um todo. O membro do Ministério Público, ele não é um intérprete acrítico da lei. Fosse assim, né, ao se exigir do membro do Ministério Público a fiel, a cega observância da lei, ainda que na sua apreciação essa lei fosse inconstitucional, estar-se-ia violando a sua independência funcional. A gente tem que lembrar, pessoal, que no paradigma pós-positivista, a norma jurídica não é o texto legal, né? Então, as atividades... Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui. Não. Achei que era para mim a pergunta aqui, gente. Desculpa. Então, o que que acontece? No paradigma pós-positivista, a norma jurídica não se identifica com o texto legal. Nós temos aí, eu gosto bastante da explicação do Miller, né, na sua teoria estruturante, que ele fala o seguinte, olha, a norma jurídica, ela é formada pelo programa normativo, que é o texto legal, e que pré-existe ao caso concreto, e também pelo âmbito normativo. E esse âmbito normativo, ele é formado por elementos não linguísticos, isto é, por algo que não está contido no texto. Tá? Então, ele é integrado por aspectos da realidade social.
Então, essa construção conjunta de texto normativo e de âmbito normativo que dá aí a totalidade da norma, tá? A norma jurídica, portanto, ela é construída para o caso concreto, de acordo aí com uma interpretação guiada pelos princípios constitucionais. Com isso, pessoal, nós não podemos confundir texto legal, letra de lei, com defesa da ordem jurídica, tá? O Ministério Público, portanto, ele é defensor da ordem jurídica como um todo, mas não é um intérprete cego, acrítico da lei, ok? Bom, pessoal, é justamente em razão dessa noção de defesa da ordem jurídica, do neoconstitucionalismo, da sistemática de fixação aí de precedentes obrigatórios, né? É que atualmente a gente se refere à atuação do Ministério Público como órgão interveniente, não mais como custos legis, e sim como custos iuris, tá? O custos legis é fiscal da ordem jurídica e o custos legis é fiscal da lei, tá? E o custos iuris é fiscal da ordem jurídica. Justamente por quê? Porque a ordem jurídica não é a lei única e exclusivamente. Nós temos precedentes obrigatórios, a norma jurídica ela é formada com elementos que não são textuais, que não são linguísticos. Bom, e aí, pessoal, eu volto para tratar com vocês, volto aí a lembrá-los de que não é qualquer violação à ordem jurídica quem seja a atuação do Ministério Público, e sim aquela atuação qualificada por uma causa legitimadora, ok? Bom, agora, tenham atenção em uma coisa aqui. O STF já fixou o entendimento no RE 63111 de que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela de direitos individuais homogêneos, ainda que de natureza disponível, tá? Desde que tais direitos visualizados de modo comum e impessoal, tá? Eles transcendam a esfera meramente individual e passem a comprometer relevantes interesses sociais. Bom, vamos lá, vamos avançar. Ministério Público, então, como defensor da ordem democrática. Olha, a atuação do Ministério Público como defensor da ordem democrática remonta à Constituição Portuguesa de 1976, tá? Lá em Portugal, o Ministério Público, ele pertence ao Poder Judicial, que seria o nosso Poder Judiciário, mas ele faz a representação dos interesses do Estado e também defende o que eles chamam de legalidade democrática. Bom, mas o fato é que é justamente essa previsão constitucional do Ministério Público como defensor aí da ordem democrática que legitima que o Ministério Público oficie perante a Justiça Eleitoral, que verifique aí todo o processo eleitoral. E agora eu vou aproveitar para vocês fazer uma parte, tá? Não existe MP eleitoral como órgão autônomo. Quando eu falo de Ministério Público Eleitoral, eu estou falando de membros do MPF, do Ministério Público Federal, que atuam junto à Justiça Eleitoral no desempenho de funções eleitorais. Não existe MP eleitoral como órgão autônomo, tá bom? E essa função é exercida também de modo complementar por promotores de justiça perante a primeira instância. Mas as funções eleitorais cabem de modo precípuo ao Ministério Público Federal. Começando aí, pessoal, pelo Procurador-Geral Eleitoral. Quem que é o Procurador-Geral Eleitoral? É o Procurador-Geral da República, tá? Bom, então, só aí, na verdade, para fazer menção para vocês acerca, só um parênteses aí, porque geralmente as pessoas falam, porque é o Ministério Público Eleitoral, e as pessoas pensam que é um órgão autônomo, não é, tá? Bom,
última parte do nosso conceito. O Ministério Público faz a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, pessoal, quando a Constituição quis colocar o Ministério Público como defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, quis colocar aí o quê? Que o Ministério Público se ativa na defesa do interesse público primário, de modo desvinculado, de modo independente do interesse do Estado, enquanto uma organização detentora dos seus próprios interesses, né, que são os chamados interesses públicos secundários, ok? Bom, mais uma observação, há quem identifique aí na expressão interesses sociais, uma forma coloquial de se referir aos interesses meta ou transindividuais, ok? Que são aqueles lá previstos no artigo 81, parágrafo único do CDC, da Lei 8.078 de 90, que eu imagino que as senhoras e os senhores já conheçam, que são direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Bom, pessoal, vocês sabem a origem do Ministério Público? De onde surgiu essa figura aí do Ministério Público? O primeiro promotor, tá, que se tem notícia na história, foi evidentemente um promotor ad hoc, tá? E o nome dele era Miron. Em 599 a.C., ele funcionou como um acusador estatal, num processo aí movido pelos Alquimeônidas, acusados de um massacre contra os seguidores de Silum, já sob a vigência do Código Draconiano, tá? Então, o primeiro promotor da história, o primeiro promotor aí do qual a gente tem notícia que funcionou como acusador estatal foi Miron, 599 a.C. Agora, pessoal, a origem moderna do Ministério Público está lá na Ordenança Francesa de 1302, do rei Filipe IV, Filipe o Belo, né, conhecido como Filipe o Belo. Bom, o que aconteceu? O Filipe o Belo, ele impunha, então, que os seus procuradores prestassem o mesmo juramento dos magistrados, e proibia que esses procuradores patrocinassem outras causas que não aquelas do rei, da coroa. E é por isso, pessoal, é justamente em razão da origem francesa do Ministério Público que até hoje a gente usa a expressão parquet. O que é parquet, pessoal? Parquet é magistratura em pé. Tá? Então, é justamente em razão da origem francesa que até hoje, a gente usa a expressão parquet, tá? Mas existem outras expressões também francesas que identificam o Ministério Público, mas que não são tão usadas, mas que também identificam o Ministério Público. Quem estuda Ministério Público as conhece, que são magistrature du beau e légende du roi. Tá? Então, a magistratura em pé e os agentes do rei. Percebam o seguinte, a origem do Ministério Público, portanto, é ligada à representação dos interesses estatais. E essa mesma origem que se deu no mundo, ligada à representação dos interesses estatais, foi o que prevaleceu no Brasil até a Constituição de 88, que de fato remodelou aí a instituição. Ok, pessoal? E a nomenclatura? Da onde surgiu essa nomenclatura Ministério Público? Tá? Bom, essa expressão Ministério Público, ela surgiu pelo uso nas comunicações escritas entre os exercentes do cargo, né, desse cargo de parquet, eles se referiam às suas próprias funções como Ministério Público, isto é, Ministério Público, o que é? Nada mais é do que um Ministério Público, do que uma função pública. E a partir, então, do século XX, né, a expressão passou a ser utilizada em determinados provimentos legislativos para se referir a um magistrado específico, tá? Qual magistrado específico? A magistratura em pé, o parquet, o Ministério Público, ok?
Bom, pessoal, o Ministério Público Brasileiro, ele tem uma configuração absolutamente sui generis, uma configuração que é referência mundial, né? Eu costumo dizer, e na verdade não só eu, mas várias pessoas costumam dizer, o brasileiro é muito bom em duas coisas, né? Em música, em processo civil, é referência, né? E eu acrescento, o brasileiro é muito bom em música, em processo civil e em Ministério Público. É de fato muito bom, né? E aí, nós temos, né, além dessa conformação tão típica, tão própria brasileira do MP, nós temos mais 4 tendências fundamentais que a gente pode identificar no mundo no que tange ao Ministério Público, ao menos no que tange às democracias ocidentais, ok? Bom, o primeiro perfil de Ministério Público é o perfil que a gente encontra nos países do Common Law, tá? E nesses países, a função do Ministério Público se resume basicamente à acusação penal. Nós temos uma segunda tendência aí mundial nas democracias ocidentais que coloca o Ministério Público como integrante do Poder Executivo, mas com prerrogativas semelhantes à magistratura. Esse modelo a gente encontra na Alemanha, na Espanha, na Holanda, tá? Temos ainda um terceiro modelo, que é um modelo que é utilizado na Itália. As carreiras, pessoal, de magistrado e de MP, elas são unificadas. É o que a gente chama de magistrati italiani. Então, lá nós temos uma única carreira. E a cada 4 anos você pode migrar de uma carreira para outra. E, por último, nós temos aí a tendência encontrada em Portugal. O Ministério Público, então, é um órgão do Poder Judicial, mas representa o Estado. Além de, evidentemente, exercer a ação penal, defende a legalidade democrática e outros interesses definidos em lei, ok? Bom, pessoal, eu poderia tratar aqui com vocês de uma breve incursão histórica, tá? Do Ministério Público brasileiro. Mas, no entanto, eu acho que não seria muito interessante para vocês, tá? Basta vocês entenderem, por exemplo, eu vou falar brevemente aqui, né? A Constituição de 67 incluía o Ministério Público dentro aí do Poder Judiciário. E a de 69 dentro do Executivo. A de 88, então, que veio colocar o Ministério Público como uma instituição autônoma, tá? Poderia voltar mais para as demais constituições? Sim, 46, 34, 1891 e a do Império? Posso, mas acho que não seria tão interessante para vocês aqui. Seria mais interessante para vocês ter um perfil atual, né, da instituição. E, portanto, eu vou lá para os princípios institucionais, tá? Se vocês pegarem o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição da República, que eu, sinceramente, espero que vocês já tenham manuseado, aí ele enumera como princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Olha, unidade e indivisibilidade são princípios institucionais que se ligam à origem histórica do MP e, portanto, à dinâmica do Estado francês, que é um Estado unitário. Agora, quando a gente traz unidade e indivisibilidade para o Brasil, a gente tem que lembrar que a gente está numa federação. Então, esses princípios de unidade e de indivisibilidade no Brasil, eles assumem uma conformação própria que é compatível, portanto, com o Estado federativo, ok? Bom, o que é a unidade, gente? A unidade significa que existe um Ministério Público brasileiro com os seus ramos autônomos entre si. E mais, né? Essa unidade, no entanto, para que ela seja compatível com o Estado federativo, nós só podemos entender que essa unidade vale plenamente dentro de cada um dos ramos do MP. Então, dentro de cada um dos ramos do Ministério Público, o Ministério Público é único sob uma única chefia. Bom, professora, eu não entendi. Bom, Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho é único, tá? É unidade, é uno,
Só que chefia Procurador-Geral do Trabalho. MPF, Ministério Público Federal, também vale a unidade, chefe, Procurador-Geral da República. Ministério Público do Estado de São Paulo, chefe, PGJ, Procurador-Geral de Justiça, ok? Bom, essa chefia, no entanto, pessoal, ela é única e exclusivamente de cunho administrativo, não de cunho finalístico, né? Os membros do Ministério Público possuem a chamada independência funcional. Não há, portanto, hierarquia quanto à atividade fim. Agora, o que é a indivisibilidade? Tá? Que é o próximo princípio institucional. A indivisibilidade, gente, se eu falasse para vocês assim, olha, de indivisibilidade, guarde uma única coisa. Guarde fungibilidade. O que é isso? Os membros do Ministério Público, todos apresentam validamente o MP. E podem se fazer substituir entre si. Exemplo, Carolina toca determinado processo judicial. Recebeu em distribuição determinado processo judicial. Só que Carolina entra em férias. Tá. Esse processo vai ficar parado esperando a Carolina voltar? Não, tá? Chega, então, um outro coleguinha e vai se manifestar validamente em nome da Carolina. E mais, sem qualquer necessidade de ratificação, de confirmação dos atos que a Carolina já praticou, ok? Agora, pessoal, essa substituição, ela não pode ocorrer de um modo arbitrário, tá? Vedam-se, portanto, que designações e afastamentos que sejam arbitrários, que sejam direcionados, né? Essas substituições, elas devem ocorrer de acordo com as regras do jogo, de acordo com as regras previstas, portanto, em lei. Ok? Bom, pessoal, e agora a gente vai para o próximo princípio institucional. Independência funcional. Olha, pessoal, o Ministério Público é um órgão estatal, mas não é um órgão estatal hierarquizado. Ele é um órgão dentro do qual vigora a independência funcional. E a independência funcional significa a liberdade de agir ou de não agir do membro do Ministério Público, sem qualquer vinculação ao entendimento dos seus pares ou dos órgãos superiores do próprio Ministério Público. Então, é a hora que eu disse para vocês, olha, a chefia é meramente administrativa. É porque ela é meramente administrativa mesmo, tá? O Procurador-Geral do Trabalho não pode vir para mim e falar assim, Carolina, faça desse jeito, esse seu processo você se manifeste dessa forma. Por quê? Porque eu tenho independência funcional, né? E isso vem sendo aí objeto de muitas críticas, né? Críticas da sociedade em geral, independência funcional, cada um faz o que quer, é um órgão desgovernado. Bom, então revoga, então assim, vamos ter que acabar com a Constituição da República, porque quem me deu independência funcional foi a Constituição da República. Como princípio, evidentemente, como todo princípio, não é um princípio absoluto, tá? Mas a independência funcional, ela existe justamente para você garantir a isenção, a imparcialidade da atuação, a livre atuação do membro do Ministério Público, ok? Seguinte, pessoal, independência funcional é uma coisa, autonomia funcional é outra, tá? Independência funcional se refere ao membro em si. Autonomia funcional, o Ministério Público também tem, mas enquanto órgão, enquanto instituição, tá? Então, o órgão, a instituição Ministério Público, ela não se encontra vinculada ao interesse aí ou ao entendimento dos poderes estatais, ok? Bom, e pessoal, além desses princípios institucionais aí, nós temos mais um, tá? Mais um que eu imagino que vocês aí já saibam qual é o próximo princípio institucional. Alguém arrisca qual seria o próximo princípio institucional que eu não tratei com vocês? Até agora, mas vou tratar?
porque os do 127, parágrafo 1º, são fáceis, né? Estão lá enumerados. Mas existe mais algum princípio institucional do MP que não está no 127, parágrafo 1º? Existe, pessoal, é o promotor natural, tá? O que é esse princípio do promotor natural? O promotor natural é uma garantia de que ninguém será processado senão pela autoridade competente. E aí, para alguns, portanto, esse princípio institucional do MP estaria expressamente contemplado na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 53. Agora, pessoal, há quem também coloque o princípio do promotor natural como uma decorrência da inamovibilidade do membro e de sua independência funcional, ok? Bom, sem dúvida, o princípio do promotor natural é uma garantia de isenção e imparcialidade da atuação do membro do MP, que será aquele que foi previamente constituído e competente segundo regras objetivas. É justamente em razão do princípio do promotor natural que nós vedamos a designação casuística de promotores específicos para o caso. São os chamados promotores ad hoc, né? O primeiro promotor da história, o Miron, 599 a.C., ele foi justamente aí um promotor ad hoc, ok? Bom, pessoal, é claro que em determinadas circunstâncias, né, pode haver aí o afastamento de um membro de um Ministério Público, de um processo em que ele esteja atuando. Isso acontece em caso de remoção compulsória por interesse público, que é uma exceção constitucional. No caso de afastamento cautelar das suas funções, quando o membro vem sendo investigado por uma falta funcional e corre o risco dele interferir aí, nas investigações, ou mesmo uma alteração em lista bienal de designações e por aí vai, ok? Bom, pessoal, eu ainda tenho aí uns minutinhos, uns 13 minutinhos, né? Então, eu vou aproveitar para tratar com vocês da autonomia do Ministério Público. Bom, eu já falei para vocês da independência funcional e agora eu vou falar para vocês da priminha dela, que é a autonomia funcional, que eu disse para vocês que é da instituição. Então, pessoal, o Ministério Público, enquanto instituição, na sua atuação finalística, ele atua sem qualquer vinculação ou subordinação a outros órgãos de Estado ou de poderes estatais. Querem um exemplo? Na atividade de acusação, quem que dá o juízo definitivo? É o Poder Judiciário? Não, gente, não é o Poder Judiciário. É o próprio Ministério Público, ok? Bom, na sua origem, nós já vimos que o Ministério Público, né, tem aquela origem ligada a quê? Ligada à defesa, à representação dos interesses estatais. Então, era natural que o Ministério Público estivesse vinculado aos interesses, ao entendimento do Estado. Agora, com a Constituição de 88, né, eu uso até uma expressão bem brega, né, que vários colegas meus dizem que é brega, mas eu adoro, que é Constituição Coragem, né, a Constituição aí que é a Constituição de 88, a Constituição Coragem, né, foi uma expressão utilizada na Constituinte, na nossa Assembleia Constituinte. Então, com a nossa Constituição Coragem, né, houve a total desvinculação do MP aí da representação judicial das pessoas jurídicas de direito público, sendo, portanto, o Ministério Público possuidor da chamada autonomia funcional. E olha, o Ministério Público, ele tem também autonomia no desempenho da sua atividade meio. É ele, então, quem organiza e administra seus serviços e o serviço de pessoal, tá? Então, ele tem o poder de auto-organização ou a chamada autonomia administrativa. E aí, pessoal, atenção, o Procurador-Geral da República, ele tem competência privativa para a iniciativa de lei de criação de cargo de membro e servidor para o estabelecimento da política remuneratória e dos planos de carreira de membro e servidor, ok?
Então, por exemplo, pessoal, quem que decide sobre a realização de um concurso público para provimento de cargo de promotor de justiça, de procurador do trabalho? O próprio Ministério Público. Quem que faz a nomeação? O próprio Ministério Público. Quem concede férias, afastamento para membro, para servidor? O próprio Ministério Público. Quem que instaura procedimento administrativo disciplinar? Quem que aplica a sanção? O próprio Ministério Público, tá? Bom, a última autonomia que eu quero tratar com vocês aqui é a chamada autonomia financeira. A autonomia financeira, ela compreende a elaboração de uma proposta orçamentária e a aplicação dos recursos orçamentários. Eu costumo brincar com os meus alunos que você identifica um promotor em começo de carreira quando você pergunta para ele qual é o artigo mais bonito da Constituição da República. O que vocês acham que um promotor iria responder? Qual é o artigo mais bonito, aquele que mais te inspira na Constituição da República? Vamos lá. O que vocês acham que um promotor iria responder? Meu é o artigo 5º. Para você seria o artigo 5º. O promotor, talvez, algo que lhe diga respeito. Por exemplo, o 127, talvez. Talvez o 127, talvez o 129, que traz lá as funções institucionais. Algo assim, né? Então, esse é o promotor de início de carreira. Possivelmente ele fale para você assim, o artigo mais bonito é o 127, é o 129. Quando ele começa a ficar mais velho, como eu já estou mais velha de MP, né? Não de idade, viu, gente? Só de MP, porque naquela época que eu prestei o concurso, podia prestar com menos de 18 anos. Então, eu tô novinha ainda. Então, assim, ó, o que acontece? Hoje, se você perguntar para mim, Carolina, depois de 12 anos de Ministério, qual que é o artigo mais bonito da Constituição? Eu vou falar para vocês que é o artigo 168 da Constituição da República. Leiam lá o artigo 168, gente. Vejam se não é o artigo mais bonito da Constituição da República. Por quê? Quem não tem autonomia financeira não tem nada. O artigo 168 é o repasse em duodécimos dos recursos para o Ministério Público, tá? Se a gente ficasse dependendo aí do Poder Executivo, né, se não tivesse essa imposição constitucional para passar dinheiro para o Ministério Público, vocês imaginam só o que ia acontecer? A gente não teria Ministério Público. Então, quando o promotor já está um tempinho na carreira, ele já fala para você, não, o artigo mais bonito é o 168 da Constituição da República, é o que assegura a efetiva autonomia, que é justamente a autonomia financeira. Ok, pessoal? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? Como que acontece isso? É assim, ó, o chefe do Ministério Público encaminha ao chefe do Poder Executivo a proposta orçamentária do órgão Ministério Público. O chefe do Poder Executivo, ele anexa essa proposta à proposta global da pessoa jurídica de direito público, tá? E encaminha o projeto de lei ao Poder Legislativo. Uma vez aprovada a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o Ministério Público tem uma dotação orçamentária própria e recebe mensalmente esses recursos previstos em lei. É justamente o artigo mais bonito da Constituição da República, o artigo 168, a dotação orçamentária própria e o repasse em duodécimos, ok? Bom, caso o MP não encaminhe a proposta no prazo previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o chefe do Poder Executivo, ele pega a proposta anterior, tá? A proposta vigente, na verdade, faz os ajustes de acordo com a LDO e manda para o Poder Legislativo. Pessoal, o fato do MP ter autonomia financeira não significa que o Ministério Público não se submeta ao controle externo do Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Também não afasta, evidentemente, o controle do Poder Judiciário ou mesmo o controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Olha, eu tenho pouco tempo aqui, acho que 5 minutos, é isso, Wander?
Então, nesses minutos que me restam, eu vou tratar com vocês aqui da divisão do Ministério Público, vocês terem uma noção do que é esse ser que ainda é etéreo, né? Ministério Público. É o seguinte, gente, nós temos o Ministério Público brasileiro, que, como eu disse para vocês, o Ministério Público é uma única instituição. E aí nós temos duas grandes veias, tá? Aqui, ó, sua mão. Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados. São duas grandes veias. Ok. Aqui, nessa sua mão do Ministério Público da União, nós temos 4 ramos. Ministério Público Federal, Lava Jato, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aqui, nessa mão, Ministério Público dos Estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Ceará e por aí vai. Ok? Bom, o Ministério Público da União possui um estatuto próprio, que é a Lei Complementar 75 de 93, tá? A Lei Complementar 75 de 93 disciplina a carreira, as atribuições, as prerrogativas, as vedações dos membros do Ministério Público da União, que englobam, repito, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aqui, de outro lado, no Ministério Público dos Estados, nós temos uma lei orgânica nacional, que é a Lei 8625 de 93, que estabelece diretrizes gerais para a organização do Ministério Público dos Estados. E aí, cada estado, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Rio de Janeiro e assim por diante, tem a sua lei própria, a sua lei orgânica própria, ok? Que segue uma parametrização aí da lei orgânica nacional. Evidentemente, pessoal, todos se submetem à Constituição Federal. E mais um detalhe, tá? Não vai dar tempo aqui de eu analisar com vocês as funções institucionais do Ministério Público que estão lá no artigo 129 da Constituição da República, mas essa é uma parte muito, muito importante. Agora, só falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu falei para vocês a divisão do Ministério Público, percebam que eu não falei nada do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que está lá no artigo 130A, tá? Por quê, pessoal? Quando a Constituição fala, o Ministério Público compreende, no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, ela não coloca o CNMP como órgão integrante do Ministério Público brasileiro. E aí, nós temos duas linhas de entendimento. A primeira é que o CNMP não integra o Ministério Público, é um órgão externo, inclusive por ter uma composição mista, e por não estar listado no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição da República. E o segundo posicionamento que fala, olha, embora o CNMP não esteja listado no artigo 128, parágrafo 5º, de fato se cuida de um órgão que integra a estrutura do Ministério Público brasileiro, embora de composição mista. Afinal de contas, os tribunais também possuem o chamado quinto constitucional, também possuem composição mista, e ninguém vai dizer que não integram aí o poder judiciário. Ok? Pessoal, com isso, eu encerro a minha exposição, que na verdade foi uma breve aí, noção do que seja o Ministério Público brasileiro. Acho que uma noção, pelo menos conceitual, um tanto mais aprofundada, né? Não gosto de repetir o que os professores geralmente fazem, porque eu acho que dão uma noção muito etérea do que seja o Ministério Público, e eu gosto de trabalhar com as coisas um pouco mais pormenorizadas, porque eu sou professora específica de Ministério Público. Quero aproveitar aí para agradecer, então, a atenção dos senhores, dizer que para mim foi uma honra, que eu estou à disposição a partir de agora para dúvidas, esclarecimentos, sugestões e críticas, tá? Me sigam no Instagram, meu nick aí tá Carol Emirata, tá? @Carol Emirata.
Enfim, é isso, eu estou à disposição, tá bom? Sou professora de processo do trabalho também, de processo coletivo, e desculpe aí qualquer coisa, se acabei falando muito rápido, se atropelei, não sei se vocês entenderam ou não, eu estou aqui aí para aceito dúvidas, esclarecimentos e críticas, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Imagino que foi sensacional a aula, sobretudo para quem está, como eu, prestes a prestar o exame da ordem, dicas importantíssimas para não escorregar naquela casquinha de banana e começar uma peça processual já com erro crasso. E que passa fácil de cometer. Imagino que o volume deve ser grande de erros dessa natureza. Eu não vou errar. Aliás, esta aula ela não foi transmitida ao vivo, como a gente fazia anteriormente, até por conta do controle de presença, para que pessoas externas não tenham acesso ao link de controle de presença da aula. Mas ato contínuo ao final dessa aula, vai subir essa aula no canal Eventos do Universo Jurídico no YouTube e na página do Facebook, de mesmo nome, Eventos do Universo Jurídico, onde os colegas terão acesso e por onde eu assistirei várias vezes essa aula. Eu acho que o senhor está sem voz, viu, Wander? Voltou? Que quando a gente está aqui no trabalho, na organização do evento, a gente não consegue desfrutar da totalidade da aula. Então, eu vou ter, até para meu próprio uso, essa aula para poder me beneficiar por quantas vezes eu quiser, depois que estará gravada, disponível nas redes sociais. Enquanto as pessoas se inscrevem para perguntas, deixa eu ver se já tem alguma. Eu não estou vendo as inscrições, sempre por e-mail. Eu não estou vendo nenhuma inscrição ainda. Eu peço que a pessoa só envie lá um e-mail para eventosdouniversojurídico@gmail.com, coloque no título, no assunto, MP, e no corpo do e-mail o seu nome e a universidade onde fala, para que eu possa lhe dar, abrir o microfone para que faça a pergunta diretamente à nossa professora Carolina Riata. Enquanto as pessoas fazem essa inscrição e finalizam a assinatura da lista de presença, que eu não sei se todos já fizeram, eu vou falar sobre essa pilha de livros que eu tenho aqui. Essa é a coleção Resumos, da editora Mizuno, nossa parceira nesse projeto. Essa coleção foi pensada para preencher uma lacuna no mercado jurídico brasileiro, oferecer uma fonte de estudos que une qualidade e simplicidade, atributos para todos aqueles que almejam sucesso nas suas carreiras jurídicas. E aqui eu vou fazer uma confissão. A editora me mandou, no final do ano passado, por conta da realização do primeiro Masterclass, muito satisfeita com a parceria, me mandou 2 coleções. Uma para sortear para vocês e outra para o meu uso. Essa que eu ia sortear para vocês, como eu tive que interromper os sorteios periódicos nos finais das semanas do ano passado, por conta do processo eleitoral e outros inconvenientes, pandemia, etc., sortearei agora na sexta-feira, no encerramento do nosso evento. Vai funcionar assim. Todas as listas de presença serão stalkeadas, serão colocadas na sequência, de modo que a pessoa que assistiu à primeira aula vai figurar uma vez na lista, assistiu à segunda vai figurar 2 vezes, e quem assistiu às 5 vai concorrer com 5 números. Então, quanto mais aulas a gente assistir, mais chances tem de ganhar. E o volume 11 desta coleção, que, por sinal que eu gostaria de dizer, no uso que eu estou fazendo, estou usando ela como cursinho preparatório para o exame da ordem. O simples compulsar de suas páginas me trazem assim na memória a sensação de que eu estou revendo passar em segundos todas as aulas de todos os semestres anteriores. Eu achei fantástico, porque é um resumo que eu faria. Está pronto, os professores fizeram para nós. E o volume 11, que é o resumo de processo do trabalho, esse ali que está aqui em minhas mãos também, é de autoria da professora Carolina Riata e coautoria com o professor Afonso Paulo Pedro Rocha e Rafael de Camargo. Pela aula que eu tive, eu ainda não abri o meu, ainda não cheguei no 11. Estou tentando devorar essa coleção até março. Agora acho que eu vou abrir hoje ainda, antes de dormir, depois das minhas orações à noite,
Vou ver se eu começo a compulsar esse livro, que eu já estou achando interessante pela natureza da aula que a gente teve aqui. Olha, estou super satisfeito, e o colega que puder, que for contemplado com essa coleção também, vai poder se preparar, vai estar bem municiado para preparar o seu exame da ordem. E aqueles colegas que, porventura, já estejam formados, estejam fazendo pós-graduação, é uma oportunidade grande de fazer uma revisão da matéria e o uso no cotidiano, na atividade profissional. Bom, vamos ver se temos alguma inscrição para pergunta. Não vi nenhuma inscrição. Quando a aula é boa demais, é assim, não fica dúvida. É incrível isso, viu? Pelo visto, não temos perguntas. Alguém pode se manifestar no chat se tem alguma dificuldade com o e-mail? Bruno, por gentileza, verifique o chat, que eu não consigo enxergar as letrinhas aqui no chat. Me auxilie, por favor. Alguém que queira fazer uma pergunta para a professora. Olha, estão dizendo aqui, não ficou nenhuma dúvida. A aula hoje foi maravilhosa. Quem está dizendo, Santana, João, não sei como Santana. Não dá para saber qual universidade, eu peço que se identifique, se quiser dizer alguma coisa para a professora. Bom. Não temos dúvida? Não havendo nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma manifestação, eu só tenho a agradecer à professora Carolina Renata. Eu digo isso com muito prazer, é de uma felicidade imensa poder ter esse privilégio de ter uma aula dessa. Faz-me lembrar dos tempos do cursinho, a mesma dinâmica, a mesma energia da professora lecionando. Nossa, como eu gostaria, acho que vou até dar uma olhada depois no Gran Concursos, é isso? Se não me engano. Na verdade, eu dou aula no Gran Concurso, no Gran Cursos Online, eu dou aula no Promages, eu dou aula no CERS, eu dou aula no Atualização Trabalhista, eu dou aula em vários lugares, né? Eu falo assim que se a pessoa me pede uma indicação de curso, eu já nem sei dar, porque aí eu fico numa situação complicada, uma situação difícil, né? Bacana, bacana. Mas é bom que todos saibam. E aí eu vou, não havendo mais nenhuma manifestação nesse sentido, eu vou encaminhar para o encerramento, dizendo que, na sequência, seguirá o sorteio dos livros de hoje, que tem alguns livros aqui para sortear, fruto da generosidade de alguns mecenas, autores e também dos nossos parceiros. Então, eu devolvo a palavra à professora para que ela, querendo, faça aí o encerramento, e querendo permanecer conosco até o final do sorteio, também fique à vontade. Mas eu lhe dou a palavra para encaminhar o encerramento desta maravilhosa reunião de hoje. Wander, eu agradeço imensamente o convite, a generosidade. Precisando, eu estou aqui, conte sempre comigo, viu, gente? Desculpa qualquer coisa. E, enfim, eu só tenho a agradecer aí a atenção, né, de vocês. E eu desejo para vocês aí uma boa noite, uma excelente semana. Se cuidem bastante, tá? Eu vou realmente me despedir aqui, porque o meu marido já está me chamando aqui para jantar, né? Então fica, vamos jantar. Então fica atazanando. Então eu já vou me despedir de vocês para eu poder jantar. Eu tive um dia bastante agitado hoje e, enfim, já estou um tanto quanto cansada, né? Eu não rendo muito à noite, eu rendo mais durante o dia. Quando eu sou muito agitada, chega à noite eu já estou realmente caindo, né? Mas, gente, eu agradeço demais a atenção de vocês, contem comigo para o que precisar. Estou à disposição, Wander, agradeço também o Rafael da editora Mizuno, tá? E, enfim, pessoal, é isso, viu? Desejo sucesso para vocês no exame da ordem, sucesso para vocês na carreira profissional. Não desanimem, né? Lutem pelo direito, sejam operadores aí aguerridos, façam aquilo que vocês acreditam e vai dar tudo certo, né? Se dediquem bastante, o caminho é sempre árduo, quem escolheu direito vai estudar a vida inteira, é assim mesmo. E no final, eu garanto para vocês que depois de... Eu tenho 15 anos de formada, né, que eu concluí a graduação. Eu garanto para vocês que depois de 15 anos sempre estudando, isso vai ser um hábito, e aí vocês não conseguem mais ficar sem estudar.
é como se você não escovasse o dente, se você não lesse uma coisinha nova ali do dia, viu? Então, tenho certeza que vocês vão se afeiçoar aí aos estudos e vão amar o direito e terão muito sucesso. Tá bom, pessoal? Então, boa noite, boa semana, beijo grande para vocês. Obrigado pela boa noite. Até mais, gente. De uma merda nenhuma, fuça. Tem um monte de microfone aberto aí para vocês. Sigam a professora Carol M. Renata, @Carol M. Renata, no Instagram, para não perder as postagens aí de grande relevância para nós acadêmicos do direito. Vamos ao que todo mundo está esperando, que é o sorteio de hoje. Gente, tem alguns livros bacanas aqui no sortear hoje. Eu vou sortear um livro, resumos da professora Carolina Renata, esse resumos do processo do trabalho. Essa coleção realmente está um primor, estou adorando. Tem um livro aqui do meu amigo Marcelo Barbieri, Lutas e Conquistas da Política Brasileira. O que houve? Esse microfone. Meu microfone? Travou minha imagem aqui. Deu problema no meu computador. Peço que aguardem um momento. Pequeno problema técnico, não sei se é conexão. Não, aqui está passando tranquilamente. Deixa eu ver. É só o meu monitor. Vamos ver se vai voltar. Está voltando o áudio, já voltou. Aqui a imagem sai, só o meu que está travado. Já voltou a imagem. Mas o meu continua travado, é perigoso cair, mas enquanto não cai, vamos falando. Se cair, o anfitrião me libera a entrada novamente. Deixa eu ver aqui, voltando. Eu tenho que compartilhar a lista do Zoom, tá? Acho que não cai. Liberou de novo. Se travar mais uma vez, eu saio e você me libera a entrada novamente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a lista de presença. Todo mundo conseguiu assinar a lista? Se alguém não assinou, estabeleceu minha conexão. Se alguém não conseguiu assinar, eu peço que se manifeste. Olha, tinha uma pergunta do Roberto para a doutora Carolina. Roberto, eu estou vendo só agora a sua pergunta. Eu vou encaminhar para ela te responder por e-mail. Desculpe, eu gostaria... A proposta do nosso projeto é justamente estimular a oratória, colocando o participante do evento em contato direto com o professor, para ele mesmo formular a sua pergunta diretamente. Vocês não precisam da minha intermediação para fazer isso. Então, é direito direto. É você e o doutrinador. Eu não prestei atenção, não vi aqui a sua pergunta, mas eu vou encaminhar para ela por e-mail. Imagino que ela terá imenso prazer em responder. É uma pena que não pôde ser feita aqui para todos ao vivo, para que a gente pudesse todos desfrutar de uma eventual dúvida, porque a dúvida do colega pode ser a dúvida de todos nós. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a lista de... Travou alguma coisa de novo. Eu caí? Estou sem áudio? Assim, fiquei sem áudio. Por quê? Está dando falha, eu vou ter que sair do Zoom, hein? Voltou ou não? Estou sem áudio. Está travando o meu Zoom. Estranho, viu? Fala com a sala, pede para a sala aumentar um pouquinho, que está travando e travou. Nossa, o que está acontecendo com o Zoom? Eu vou sair da sala e entro novamente. Será que interrompe a gravação se eu cair? Eu acho. Eu acho que eu já vou encerrar a gravação. Pode ser ela que está dando problema. Falta de espaço em disco, viu? Não duvido nada. Deixa eu dar uma... Só que está travado. Deixa eu destravar. Destravou. Vou encerrar a gravação. Aqui só dá pausa ou encerra. Voltou minha imagem, mas não voltou meu áudio, né? Está voltando minha imagem aos poucos.